Então, vamos começar a nossa aula sobre o sistema financeiro brasileiro, que ocorreu em 1964 e 67. O contexto dessas reformas se deram no âmbito doméstico, após a instalação da ditadura militar, e no âmbito internacional, o fim de Bretton Woods. Ao contrário do que se possa imaginar, né, com a ditadura militar, o que ocorre é uma política econômica, reformas econômicas de viés liberal. E eu já vou explicar como isso se dá. Então, os economistas, os planejadores da ação estatal nesse período, eles trazem, né, com eles reformas de cunho privatista, num determinado sentido, que eu já mostro qual é. E no âmbito internacional, as reformas ocorrem dentro do que estava acontecendo de fim do Acordo de Bretton Woods, né, a derrocada do Acordo de Bretton Woods e a emergência do liberalismo em relação aos fluxos de capitais privados, né. Então, vamos ver como é que se orientava, né, as reformas, né, como se orientava as reformas financeiras do período da ditadura militar, né, nesse período que a gente está vendo. Então, a orientação geral é de um liberalismo econômico, né, que no sistema financeiro se concretizava na forma de o intuito, né, a intenção de incentivar a criação e o desenvolvimento de instituições privadas e do mercado de capitais, especialmente do mercado de capitais, bolsas de valores, né, para substituir as grandes instituições públicas, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que tiveram um papel no sistema financeiro determinante, né, no sistema financeiro, para o período anterior de desenvolvimento da industrialização brasileira, né, a partir dos anos 30. Então, essas três instituições, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, não seriam privatizadas, como hoje em dia a gente escuta, né, os liberais defendendo, mas teriam seu papel diminuído em favor de instituições privadas, de bancos privados, de novas instituições que seriam criadas, a gente já vai ver isso, e especialmente do mercado de capitais. Então, o mercado de capitais seria a grande instituição financiadora da economia brasileira. Essa linha ideológica, né, liberalismo, ela vinha com essas proposições a partir de um diagnóstico que eles realizavam de que as instituições públicas eram menos eficientes do que as instituições privadas, que as instituições públicas redundavam, né, o financiamento via instituições públicas redundava em inflação e desorganização da economia, má alocação de recursos, etc. E as instituições privadas não sofreriam de nenhuma dessas mazelas, né? O segundo aspecto das reformas, que tem a ver, né, com aquele outro aspecto mais global, né, da economia internacional, é uma abertura do sistema financeiro nacional ao fluxo de capitais privados internacionais. Então, algumas medidas são tomadas para que aumente, vamos dizer assim, a conexão do sistema financeiro nacional com o sistema, né, com os fluxos de capitais do sistema financeiro internacional. Então, essas são as duas linhas de orientação das reformas do sistema financeiro brasileiro, né, no período da ditadura militar. Vamos ver
como que esses dois pontos são concretamente desenvolvidos, né? Que tipos de reformas foram realizadas, e mais adiante a gente vai ver o que se concretizou dessas reformas, né? Qual o resultado dela em termos efetivos, né? Então, em termos de mudanças institucionais, uma primeira mudança fundamental foi a lei, com consequências muito importantes para a economia como um todo, foi a Lei 4.357, que criou as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, as famosas ORTN, né, famosas naquela época, claro. E esses são títulos públicos com correção monetária. O que é título público com correção monetária? São títulos públicos que são indexados ao índice de inflação. Portanto, os seus rendimentos eram rendimentos reais. Então, a taxa de juros que esse título pagava seria uma taxa de juros real, uma vez que a inflação estava incorporada, né, indexada ao contrato. Então, toda vez que a inflação subia, o valor do rendimento subia e ainda tinha a taxa de juros, né, que ele pagava. Então, era uma taxa de juros real. Mas, fundamentalmente, a ideia, né, a instituição da correção monetária ou da indexação foi fundamental, porque isso vai impactar toda a economia brasileira ao longo dos próximos 3, 4 décadas, até hoje. Né? E esse instituto, né, a correção monetária ou a indexação, ele foi estendido para diversos outros ativos financeiros. Então, paulatinamente, o Instituto da Correção Monetária foi entrando nos vários contratos da economia brasileira, nos contratos financeiros. Então, inicialmente na ORTN, depois para outros ativos financeiros, letras de câmbio, debêntures, letras imobiliárias, depósitos a prazo. Depois, obviamente, isso acaba entrando em contratos de aluguel, né? Porque o sujeito que compra um imóvel e aluga, ele obviamente vai pagar financiamento, que vai ter correção monetária, então ele vai querer cobrar aluguéis também com correção monetária. Enfim, a correção monetária vai se espalhando pela economia brasileira. Inicialmente só não ocorre com os salários, né? Então, essa primeira lei ela tem uma importância fundamental, uma por criar um título público com correção monetária, e isso vai fazer crescer o mercado de títulos públicos, não só por isso, mas por outras razões também, mas também porque essa correção monetária passa a se espalhar pelo sistema financeiro, né, para vários contratos do sistema financeiro. Uma segunda lei fundamental, que é a Lei 4.283, que cria o Sistema Financeiro da Habitação, cujo Banco Nacional de Habitação, que é criado também, o BNH, que é também criado por essa lei, passa a exercer um papel amplo de regulador, de definidor de políticas. Ele fazia a Câmara servia como Câmara de Compensação de Pagamentos entre os partícipes, né, do sistema financeiro de habitação, e até como emprestador de última instância ao sistema financeiro de habitação. Então, ele funcionava como uma espécie de banco central do sistema financeiro de habitação, dos bancos que participavam do sistema financeiro de habitação, com Caixa Econômica, caixas estaduais, bancos privados também. Esse é um instrumento fundamental, né, para o desenvolvimento do sistema financeiro da habitação. Então, como eu disse, é a emissão de letras imobiliárias com correção monetária, né, que permite a atração de clientes, né, de aplicadores para esses passivos. Então, veja, um banco emprestava o dinheiro para o seu cliente, o cliente comprar uma casa, e fazia esse contrato, o cliente teria que pagar esse financiamento por anos, né, 30 anos que seja, e óbvio, ao longo de 30 anos, se houvesse crescimento, por exemplo, da inflação, se não tivesse a correção monetária, ele perderia algum dinheiro. Mas com a correção monetária, ele não perde esse dinheiro. Então, o banco pode vender, né,
letras imobiliárias para o cliente, para um outro cliente que tenha recursos, por exemplo, o sujeito que vendeu a casa para o cliente que tomou emprestado, o sujeito que vendeu a casa, ao invés de sacar dinheiro do banco, aplicava esse dinheiro que ele acumulou com a venda da casa em letras imobiliárias que rendiam, tinham uma rentabilidade real acima da inflação. Então, esse esquema de correção monetária servia para atrair investidores e garantir rentabilidade para, né, quem fosse credor no sistema, né? Então, todos os credores se beneficiavam dessa norma, dessa correção monetária, por garantir o valor real dos seus rendimentos, né? Uma terceira reforma, uma terceira lei muito importante, que é a Lei 4595 da reforma bancária. Alguns acreditam, confundem até como se fosse essa a única lei, ou a principal lei da reforma do sistema financeiro, mas não é. Ela é uma lei muito importante, mas não é a única. E essa reforma bancária, ela tem um papel fundamental de reestruturar, vamos dizer assim, a parte regulatória, né, do sistema financeiro nacional, principalmente o próprio setor público. Então, essa lei cria o Conselho Monetário Nacional, o CMN, em substituição à SUMOC, a antiga, que vocês devem ter estudado em Economia Brasileira Contemporânea, algo assim, que é a SUMOC, a Superintendência da Moeda e do Crédito. Então, a SUMOC tinha as funções regulatórias do sistema, deixa de existir e isso passa para o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional define normas, regras e a política monetária que o seu agente executor, nesse caso, o Banco Central, vai executar. Então, o Banco Central é criado pela mesma lei e o Banco Central é um executor das políticas e regulações determinadas pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é constituído pelo próprio presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e outros diretores. Então, a Lei 4595, ela então estabeleceu o Banco Central e concentrou no Banco Central uma série de funções que antes do Banco Central era subdividida entre a SUMOC e o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ainda continuou com algumas funções até 1988, mas o Banco Central passa a ser o topo, né, o agente topo do sistema financeiro nacional, que executa as políticas, regula todo o sistema, né? E, fundamentalmente, nesse momento, o Banco Central passa a ser o emissor, né, da moeda nacional, que antes era uma prerrogativa do Tesouro, né? Mas o Banco Central agora, então, tem esse papel central, né, de executor das políticas e regulações determinadas pelo Conselho Monetário Nacional.